Olá, pessoal. Esperando vocês aqui. Enquanto isso, a gente vai adorando ao Senhor. Estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ah, que bom saber que o Senhor nos ama. Que bom é saber que este amor, ele é grande, que este amor, ele é profundo, que ele é imenso, imensurável, inigualável. Que você possa sentir este amor que me atrai, que nos atrai a um Deus tão maravilhoso. Que este amor possa encher aí o seu lar, encher aí a tela do seu computador, encher o seu coração deste amor tão profundo que nem a maior montanha é capaz de ser comparada a este amor, nem a imensidão do mar. Se nós olharmos para o mar, a gente não consegue visualizar o começo e nem o fim. Esse é o amor do Senhor para as nossas vidas. Boa tarde, Juninho que entrou aqui, meu pai, a Carla, querida, saudade, de mulher fitness, quero ser que nem você, viu? Quem tá no Insta aí, Natan? Os meus... Ninguém? Oh, Senhor, manda, Senhor, manda o povo pra live. Vamos orar aí, Carla. Estende as mãos aí, vamos orar para que o povo entre aqui na live. Tô brincando, gente. Já deu? Que horas são? Já deu? 12h30. Alguns estão preparando almoço, alguns que estão trabalhando fisicamente. Mas sempre tem um tempinho pra gente ouvir a palavra do Senhor. E Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre o amor dele. Porque às vezes parece que nós não conseguimos sentir este amor. Na dificuldade, nos dias difíceis,
no dia da notícia ruim, no dia da enfermidade. Parece que esse amor está tão distante, mas eu quero te dizer que não, o Senhor não está distante. Mesmo que você não consiga senti-lo perto, isso não quer dizer que ele esteja distante. Ele está com as mãos estendidas. E as mãos do Senhor, a mão do Senhor, ela é poderosa e repousa sobre nós. O pessoal tá chegando aí, Tânia, graça e paz, querida. Deus abençoe você, que bom ter você aqui com a gente. Saudades, Carla, eu também tô com saudade de você. Fico olhando você lá, só pulando corda. E eu fico, assim, admirada, porque eu queria ter coragem, mas eu não tenho. Mas atacar o brigadeiro aqui eu tenho atacado. Ontem, 10 horas da noite, eu tava fazendo um brigadeiro. A gente fica ansioso em casa, acaba comendo muito, né? Mas vamos lá, porque os meus companheiros aqui, eles ficam dando toque. Vai logo, para de ficar falando, conversando. Mas eu tô dando tempo para as pessoas chegarem. Mas você que já chegou aqui, que tá aqui comigo, nós vamos receber então uma porção daquilo que Deus tem. Todos os dias Deus tem uma porção dele para repartir conosco. O pão, que é a palavra de Deus. Eu quero começar orando com você, para a gente depois ler o texto e aí a gente conversar um pouco sobre o texto. Te amo, mamãe. Linda do meu coração. Gabi, que saudade de você. Muitas saudades. Então vamos orar. Pai querido, amado Deus, eu te louvo, te agradeço por esse dia tão especial que o Senhor preparou para nós, em que nós podemos sentir a Tua presença, sentir este amor que é tão profundo, tão imensurável, inigualável, e que nós não merecemos, nós nos constrangemos, mas todos os dias Ele é derramado sobre as nossas vidas, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, eu entrego a vida de cada um que está assistindo, aquele que está ouvindo, aquele que não vai conseguir estar conosco, mas que depois vai assistir, que o Senhor possa falar aos corações, como o Senhor falou grandemente, Senhor, quando eu estava preparando esta palavra, que o Senhor venha ministrar na vida de cada um, diante da necessidade de cada um, diante da circunstância de cada um. E não importa qual seja, há uma certeza de que o Senhor nos ama. E essa certeza está declarada lá na cruz do Calvário, quando o Senhor entregou o seu Filho por amor às nossas vidas. E este amor nos trouxe vida, vida em abundância. Que todos que estão assistindo, ouvindo, sejam tocados, impactados por este grande amor. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, fica no meu lar, na minha casa. Entra, Senhor, e permaneça conosco neste momento. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a Tua presença seja palpável. Que nós possamos sentir a Tua presença de forma especial nesta tarde. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Carol, minha linda. Adna, minha amiga linda, maravilhosa. Te amo. Então vamos lá que a gente tem pouco tempo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Mateus 14, nós vamos ler do versículo 22 em diante. E este texto fala sobre Jesus andar sobre o mar. Diz assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só.
Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia por esta palavra. E eu quero começar compartilhando com vocês esta questão de a necessidade de nós termos e percebermos as mãos estendidas. Você já caiu e teve alguém que te sustentou? Alguém que teve um reflexo, você andando na rua com alguém e você tropeçou e alguém que estava do teu lado teve um reflexo rápido e impediu que você caísse? Ou um outro exemplo, quando a criança começa a andar, lá para os 9 meses, que a criança começa a querer andar, quando é despertado este mecanismo nela, ela começa a ficar de pé, ela começa a apoiar nos lugares, e ela começa a olhar para o pai, para a mãe, com medo de ir até a mãe, porque ainda ela não tem toda a coordenação, ela ainda não foi treinada, ela nunca andou. E a gente, como pai, como mãe, como educador, a gente sempre tem uma fala de dizer: vem, pode vir. E aí a criança, ela cai, e aí nós, com a nossa atitude, a nossa palavra de ânimo é: vem de novo, tenta, olha, eu estou aqui, não vai acontecer nada com você. Os meus braços vão estar ao teu alcance. E a criança, então, encorajada por aquele discurso que pode ser pela mãe ou pelo pai, ela vai. E ela se sente segura. Queridos, a gente tem sentido inseguros com os nossos sentimentos. Talvez você tenha procurado um braço, uma mão, e você não tem encontrado. Parece que você está sozinho. Eu quero te dizer que só parece. Porque nós servimos um Deus que estende as mãos dele a nos socorrer, como aconteceu aqui na vida dos discípulos. E eu quero agora entrar no texto com vocês e reparar alguns detalhes que são muito produtivos para nós, pertinentes. E eu quero que você comece a refletir que as tempestades podem se assemelhar às dificuldades, a alguma notícia ruim que nós recebemos. Nós nos sentimos como um mar, olhando e nós enxergamos um mar imenso vindo contra nós, o vento forte soprando. E era o que estava acontecendo na vida dos discípulos.
essa passagem, este milagre que Jesus, ele acontece, esse milagre feito por Jesus, acontece logo em sequência da multiplicação dos pães. Jesus teve um dia cansativo. Jesus estava ali alimentando uma multidão e quando ele terminou de despedir de toda a multidão que estava, ele disse aos discípulos: pode ir, vão à frente. E os discípulos pegaram o barco e diz a palavra que Jesus ele subiu ao monte. Jesus subiu ao monte para quê? Para orar, sozinho. E os discípulos pegaram o barco e foram. E diz que quando Jesus estava lá orando, caindo a tarde, ele estava só. Então, ao entardecer, Jesus estava no monte. Jesus disse para eles: pode ir. Mas lá do monte, Jesus estava observando. Queridos, Jesus está sentado à destra do Pai. Deus está no céu, distante dos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergá-lo, mas Ele nos enxerga. Jesus enxergou aquela situação. Jesus estava olhando. Jesus está olhando para mim e para a tua vida. Ele está olhando. O fato de você não perceber não quer dizer que Ele não está se preocupando. Vamos continuar no texto. E diz então, entrando no barco, já estava longe, eles estavam longe. E aqui diz que, olha, a palavra do Senhor diz que eles foram açoitados pelas ondas. E eu fui pesquisar o mar nesta região, as ondas eram aproximadamente a 3 metros de altura. Você pode imaginar uma situação dessa? Eles estavam no barco, um vento forte, uma onda de 3 metros de altura. E eu quero que você perceba algo, que aqui no versículo 25 diz que na 4ª vigília da noite, isso quer dizer de madrugada, nós lemos que diz que Jesus, ao entardecer, ele subiu ao monte. E aqui diz que de madrugada foi Jesus ter com eles. Isso quer dizer que eles passaram horas naquela situação difícil. E assim é conosco. Nós passamos por situações difíceis, de tormenta, quando o mar está agitado. Mas isso não quer dizer que Jesus não esteja enxergando a nossa dificuldade, que Deus não esteja olhando para nós. E Ele vem ao nosso encontro. Foi isso que aconteceu. Olha que maravilhoso. Jesus foi ter com eles. Jesus desceu do monte. Jesus foi até onde eles estavam. Você crê? Se você crê, Jesus, Ele está indo de encontro na tua vida hoje, nesta tarde, na sua necessidade, na circunstância que você se encontra hoje. Talvez debilitada, triste, talvez sem esperança. Eu quero te dizer que hoje Jesus ele está indo ao teu encontro. Talvez você diga: mas eu estou já há algum tempo passando por essa situação. Os discípulos passaram da tarde até a madrugada, horas numa situação terrível. Mas o socorro veio, o socorro vai vir sobre você, sobre a minha vida. Já veio tantas vezes. Tantas vezes o Senhor me socorreu, tantas vezes o Senhor já te socorreu, querido e amado. Olha só, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma. E eles começaram a gritar. Quantas vezes a nossa alma não grita? Quantas vezes nós não temos vontade de sair gritando diante de algumas situações? Porque o medo vem e nos toma, porque a angústia vem e nos toma, porque a notícia ruim vem e nos assola. Eles gritaram. E sabe o que diz? Segura aí esta palavra tão maravilhosa. Aleluia. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo.
Oh, aleluia, glória a Deus. Imediatamente, o Senhor hoje, esse é o dia que o Senhor vai vir de forma especial e te socorrer daquilo que tem assolado o teu coração, daquilo que tem trazido angústia, dor, pesar sobre você. Imediatamente, se você tão somente crer, se tão somente você crer, Jesus virá ao teu socorro. Ele foi diante dos discípulos, diante daquela situação, desceu do monte, ele orou, ele se fortaleceu, ele buscou intimidade com Deus e ele foi ao encontro daqueles que era amado, que era amado dele. Você é amado, perceba que você é querido, perceba que a tua vida é valorosa para o Senhor. Você tem um valor inestimável. Inestimável. E aí, queridos, olha que impressionante isso. Pedro respondeu. O único que respondeu, os discípulos gritaram. Pedro respondeu e disse: Senhor, se é tu mesmo, me manda ir contigo por sobre as águas. Pedro queria viver o sobrenatural. Eu e você, nós queremos viver o sobrenatural de Deus e nós viveremos. Mas é preciso ter uma atitude de enfrentar a situação, de ir ao encontro de Jesus. Quando ele percebeu, quando ele viu que não era um fantasma, Pedro então foi e disse: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ter contigo. Queridos, e Jesus disse: vem. Jesus está te dizendo nesta tarde: vem andar comigo, vem andar sobre as águas, vem viver um milagre, venha viver o sobrenatural. E Pedro desceu do barco e ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas aí acontece algo. Enquanto Pedro estava olhando com os seus olhos fixos em Jesus, ele viveu o sobrenatural. Ele viveu o sobrenatural. Ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, quando ele tirou os olhos daquele que tem o poder sobre todas as circunstâncias, sobre a natureza, sobre todo o mal, quando ele tirou os olhos de Jesus e diz que ele começou a reparar o que estava ao seu redor, ele começou a reparar na força do vento e ele teve medo. E eu quero te dizer, não tire os olhos do Senhor Jesus, foque os teus olhos no Senhor Jesus, foque na direção que vai te levar, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Foque. Não olhe ao teu redor, não olhe as notícias, não olhe a pandemia, não olhe tudo que está acontecendo, não olhe o vento que está soprando contra a tua vida, não olhe o tamanho da onda, não olhe o tamanho da situação financeira que você se encontra. Não olhe para as circunstâncias, mas coloque o seu olhar fixo naquele que tem o poder de mudar toda e qualquer situação. E ele começou a submergir, ele começou a se afogar. Não se afogue diante da situação, não coloque os teus olhos diante do problema, não coloque o teu coração diante da situação que você está vivendo, do que as notícias dizem. Coloque os teus olhos e o teu coração diante do Senhor, que pode mudar toda e qualquer situação. E olha só, sabe o que ele fez? Interessante, porque muitas pessoas dizem assim: Pedrão, Pedro não teve fé. Queridos, será que eu e você teríamos a mesma atitude, diferente de Pedro? Será que nós também não sentiríamos medo? Nós sentimos. Mas olha só que é interessante aqui a atitude de Pedro. Ele não vira para os discípulos que estavam dentro do barco, porque ele desceu do barco.
Ele não vira e diz assim: ei, joga a corda aí para mim. Ele não faz isso. Mas a palavra diz que ele gritou. E ele gritou para Jesus. Ele disse: Senhor, me salva. É para o Senhor que você tem que gritar. É para o Senhor que você tem que clamar. É para Ele. E olha só. E prontamente, no versículo 31, e prontamente Jesus estendeu a mão e tomou. E lhe disse, prontamente, se você crer, se você está sentindo aquilo que eu estou sentindo aqui no meu coração, se você puder fechar os teus olhos carnais e olhar e visualizar com os olhos espirituais, existe uma mão, há uma mão que está estendida sobre a tua vida que diz: você não vai se afogar, vem filho, vem filha, eu não vou deixar você se afogar, eu não vou deixar que as ondas deste mar te levem, eu te socorro. Você precisa de um socorro, você precisa da intervenção de Deus na tua vida. Então clame a Ele como Pedro fez, ele clamou. Ele gritou: Senhor, me ajude. E prontamente, rapidamente, Jesus estava ali, não estava distante, queridos. Jesus não está distante de mim e de você. Ele estendeu. E aí, depois de estender a mão, ele então o disciplina e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? E depois eles subiram, aqui diz que eles subiram para o barco e cessou o vento. O vento que está soprando contra a tua vida, sobre a tua casa, contra o teu emprego, contra o teu relacionamento, contra o seu casamento, filhos, vai cessar em nome de Jesus, porque Jesus está vindo. Ele está vindo na nossa direção. Ele está caminhando para nos socorrer em relação àquilo que nos atormenta, contra o diagnóstico de enfermidade. Ele está vindo ao nosso socorro. Creia nisso. E eu quero já me aproximar para o final dessa mensagem. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos primeira coisa, a confiar no Senhor nos dias em que nós sentimos essa sensação de abandono, em que essa sensação toma conta dos nossos corações. Os discípulos se sentiram abandonados. É só uma sensação, porque Jesus, lá do monte, ele visualizou Deus do alto céus, do seu sublime trono. Ele nos enxerga e ele estende as suas mãos para nós. O que mais eu aprendo com esta passagem? Eu aprendo que Deus age no tempo dele, da forma dele. Nós vimos que Jesus, ele, aos nossos olhos, aos olhos dos discípulos, demorou para ir ao encontro dele. Deus, ele age no momento certo. Essa situação que você está passando, ela vai cessar no momento certo. No momento certo, o mar vai se acalmar, como no momento certo houve essa situação sobre os discípulos. Ele vai trazer a calmaria sobre a tua vida. Precisamos aprender que Deus, ele é soberano. Deus é soberano sobre o mar, sobre os céus, sobre a enfermidade. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre o inferno, sobre todas as situações. Deus é soberano. E olha o que o Senhor os ensinou. Você tem aprendido muito com o Senhor nessa pandemia, não é verdade? Nessa quarentena, quantas coisas nós temos aprendido a confiar. Nós temos aprendido a nos doar, nós temos aprendido a perdoar, nós temos aprendido o quão é importante abraçar coisas que nós não dávamos valor. Os discípulos também precisavam conhecer intimamente Jesus. Nós precisamos conhecer intimamente a Deus.
E quando nós somos provados por essas situações, quando as circunstâncias são contrárias, quando as lutas, as batalhas, elas são travadas, nós somos aperfeiçoados, nós aprendemos. Os discípulos aprenderam a confiar. E olha só o que eles declararam no último versículo. No versículo 33, diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quanto tempo eles estavam com Jesus? E ainda assim, eles não criam que Jesus era o Todo-Poderoso. E olha só, quando Jesus ele chega até os discípulos, e quando eles estão no meio da tempestade, gritando por socorro, já achando que eles iriam morrer, Jesus se apresenta dizendo: calma, sou eu. Olha só, o eu sou, que Deus se apresenta lá para Moisés, na sarça ardente, quando ele diz o nome, quando ele diz o meu nome, eu sou. Jesus mais uma vez declara a divindade dele nessa passagem dizendo: eu sou, calma, sou eu. Calma, eu estou aqui. Calma, eu estou no controle. O eu sou todas as coisas. Eu sou o poder sobre todas as situações. O eu sou vive em mim, vive dentro de você. E eu quero terminar com o último versículo, que está lá em Salmos. Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Você conhece o Senhor? Não só de ouvir falar, mas de andar com Ele como Jó declara. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os discípulos precisavam aprender a confiar em Jesus. Eu e você precisamos aprender a confiar mais em Deus. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Aleluia! Jamais! Aqui a palavra do Senhor nos garante que aqueles que buscam o Senhor jamais serão abandonados. Então não acredite nesse sentimento de abandono, porque isso não é verdade. Se você tem buscado ao Senhor, Ele não te abandonará. Ele não te deixará. Ele vai estar contigo. Ele vai te tomar pelas mãos e vai te colocar de pé. Ele vai te colocar de pé. E você vai adorar. Adorar como os discípulos adoraram aqui. Saia do barco. Eu quero te convidar. Faça como Pedro. Pedro saiu do barco. Pedro saiu no meio da confusão, no meio da tormenta. Saia do barco. Saia do meio dessa tormenta. Saia do meio dessa confusão mental. Saia e vá de encontro com aquele que está estendido, com as mãos abertas, com os braços abertos, para te socorrer, para te sustentar. Quão especial é sentir isso. Hoje de manhã, quando eu estava no meu período de oração, eu chorei muito, mas eu não chorei de tristeza, mas eu chorei de sentir a presença do Senhor. Como é importante sentir a presença do Senhor. Como é importante sentir este toque. Como é importante. E eu dizia assim para o Senhor, que é uma canção. Eu dizia: Senhor, eu quero encostar. Eu quero encostar a minha cabeça no teu peito, sentir as batidas do teu coração, sentir o cheiro dos teus cabelos. Eu gosto de visualizar isso, queridos. Eu gosto de visualizar eu tomada nos braços do Pai, porque tantas as vezes eu necessito e preciso ser acolhida. E nós podemos ser acolhidos
nos braços de quem nós tanto amamos, daquele quem você compartilha a sua vida. Mas o amor de Deus, o seu marido não pode amar como Deus nos ama, os seus filhos não podem amar como Deus nos ama. Então se sinta nesta tarde nos braços do Pai. Visualize essa imagem de você no mar que está agitado, no mar agitado. E visualize Jesus chegando ao teu encontro. Visualize Ele pegando você no colo. E aí você pode visualizar Ele, então, tocando em você. E você pode encostar, então, a sua cabeça no coração e sentir as batidas. E essas batidas querem dizer: eu te amo, eu estou aqui. Calma, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Eu te sustento nos meus braços. O Senhor te sustenta nos braços dele de amor. A minha oração nesta tarde é que você possa se sentir nos braços dele. Pode parecer que os braços do Senhor não estão ao teu alcance, mas Jesus está próximo de você, está próximo de mim. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que essa tormenta que se encontra dentro de você, do seu coração, cesse. Para que a calmaria, para que você escute tão somente a batida do coração de Jesus. Não o barulho das ondas. Não. Mas que você possa ouvir tão somente a voz do meu amado, do seu amado. Eu gosto de dizer que Jesus, Ele é o meu amado, Ele é o amado da minha alma. Ele é o meu amado. Pai querido, amado Deus, Senhor, eu quero apresentar a vida das minhas queridas e queridos que aqui estão comigo nesta tarde. Pai, eu quero te pedir, Senhor, visita cada um deles, Pai. Eu não sei qual o mar, qual a tempestade que eles estão enfrentando, mas eu sei que o Senhor pode trazer e cessar a paz sobre essa tempestade. Estende as tuas mãos, toca sobre cada coração, toca, Senhor, nas emoções, toca, Senhor, nas lembranças. Tira aquele que está abatido, Senhor, que não tem conseguido sair da cama, que não tem encontrado razão em viver, em continuar. Pai, em nome de Jesus, que tem se sentido abandonado. Deus, a tua palavra diz que ainda que uma mãe pode ter, uma mãe, é inconcebível isso, mas uma mãe pode ter, Senhor, se esquecer de um filho, mas o Senhor não se esquece. Senhor, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara. Pai, em nome de Jesus, que esta mentira venha sair dos nossos corações, da nossa mente, porque nós não estamos desamparados, nós não estamos órfãos, nós servimos a um Deus que nos ama, que o todo tempo está a olhar por nós, que contempla, que enquanto nós dormimos o Senhor trabalha ao nosso favor, que derrama sobre as nossas vidas a cada manhã a tua misericórdia, graça, luz e amor. Tira-nos, Senhor, deste estado, Senhor, de acharmos que o Senhor não se importa conosco, de que não somos valiosos para Ti, de que o Senhor não está dando a importância para o que nós estamos passando. Faz cessar a tempestade, faz cessar as ondas, Senhor, faz cessar a tormenta, Pai, faz cessar, Senhor, faz cessar. Venha, Senhor, ao nosso encontro, nós gritamos, Abba, Pai, Paizinho, venha nos socorrer, toma-nos pelas tuas mãos, toma-nos, Senhor, nos teus braços, nos acolhe, nos coloca no lugar, Pai, protegido, nos coloca, Senhor, aos nossos pés em terra firme. Senhor, cuida de nós, cuida dos nossos queridos, dos nossos filhos.
Senhor. Fala conosco, Senhor, fala, Deus. Nós queremos viver o Teu sobrenatural. Nós queremos viver os milagres, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não mudou. O Senhor ainda realiza milagres. O Senhor é especialista em realizar milagres, Senhor. Então realiza-o, Pai, como o Senhor realizou na vida de Pedro. Pedro experimentou algo sobrenatural que nenhum homem experimentou, de andar sobre as águas. Pai, tira a nossa visão daquilo que nos atrapalha de ir ao Teu encontro, de estar perto de Ti. Coloca os nossos olhos na Tua direção, não nos deixa desviar, Senhor. Não nos deixa distraídos, não nos deixa, Senhor, Pai, atraídos por coisas que não Te agradam, que distanciam-nos de Ti. Nos aproxima, Senhor, nos aproxima, Pai. Nós precisamos de Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pela vida de cada um, da Carla, do Júnior, do meu pai. Senhor, obrigada pela vida da Tânia, da minha mãe, da Gabriela, da Carol, da Adna. Visita a Adna agora, o seu paizinho. Senhor, do John. Senhor, abençoa a Roberta. Deus, abençoa o Paulo apenas. Abençoa a Elza, minha querida. Deixa eu assinar aqui para ela. O Luciano, Deus te abençoe. Rose, minha querida, Deus te abençoe. Adelaide, querida, abençoa, Senhor, a vida da Adelaide, a Marisa, Verinha, Ayla. Quem tem alguém aí no Instagram? Mônica. A Mônica, minha Jujuba linda, maravilhosa, parceira, tem sido parceira comigo. A mãe do Lu. Mãe do Lu? Elaine, um beijo, querida. Bianca, um beijão, te amo. Queridos, que você possa, no decorrer dessa tarde, da noite, ainda ser tocado pela presença do Senhor através dessa palavra. Hoje nós temos culto às 7h30. Sexta-feira nós temos oração e as nossas lives de domingo, de manhã e à tarde. Amo vocês. Se vocês estão precisando de alguma coisa, coloque aqui seu pedido de oração. A gente tem orado por algumas pessoas que estão na possibilidade de contrair o vírus, e algumas que já contraíram e algumas que estão saindo do processo. Em todas as situações, Deus está no controle. Amém? Amo vocês. Bom almoço. Beijo, beijo, beijo.